Manhã, e tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações através do seu Espírito Santo. Deus abençoe a você que está aí em casa. Felizmente não podemos estar aqui todos juntos presencialmente, mas nós vamos conversar, vamos aprender um pouco mais desse novo tema que nós estaremos discorrendo ao longo desses próximos meses. E nós vamos estar trabalhando hoje sobre o tema Uma Só Pergunta. Uma só pergunta, vamos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Então o tema desses próximos 16 finais de semana será uma só pergunta. Se você pudesse fazer a Deus uma única pergunta, qual seria essa pergunta? E nós vamos estar discorrendo aqui a respeito desta pergunta. Por que um livro sobre os apóstolos? Uma pergunta bastante interessante, bastante pertinente, porque Lucas, no momento em que ele escreveu a respeito de Jesus no livro do Evangelho de Lucas e agora também no livro de Atos, porque ele dedicou um livro a todos esses homens maravilhosos. Todos não, que nós vamos falar aqui no livro de Atos, somente 2 apóstolos. Então, fala-se Atos dos Apóstolos. Então, a gente vai estudar sobre isso a partir de agora e nos próximos domingos. Então, nós estamos entrando nessa nova fase da escola bíblica dominical. E como você está acompanhando os nossos slides aí, então nós estaremos... Agora, muito bem. Que pergunta nós faríamos a Deus? Ao longo dos próximos 16 finais de semana, 16 domingos, nós estaremos fazendo uma série de aulas com as perguntas que estão contidas no livro de Atos. Não perca essa série maravilhosa e venha junto com a gente encontrar as respostas que nós temos buscado, as respostas que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Eu creio que Deus tem coisas grandes e tremendas para fazer e falar a cada um de nós. Mas aí vem aquela pergunta: quem escreveu e para quem esse livro de Atos foi escrito? Se nós formos buscar na palavra de Deus no livro de Atos, logo no começo, capítulo 1, versículo 1, o livro de Atos ele foi escrito por um médico chamado Lucas, ao seu amigo Teófilo. Então ele escreve esse livro, essa carta ao seu amigo Teófilo. Lucas, o médico que não conheceu a Jesus, não caminhou com Jesus, ele apenas compilou as informações daqueles que estiveram com Jesus e ele começa a nos trazer uma visão um pouco diferente da vida de Jesus. E agora ele nos traz os relatos a respeito do apóstolo Paulo e também do apóstolo Pedro. Lucas, como eu disse a vocês, ele não conheceu Jesus, mas teve a oportunidade de falar com aqueles que andaram com Jesus Cristo. E Lucas foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo na sua segunda, na sua terceira e na viagem de Paulo a Roma. Lucas esteve com Paulo nessas viagens. E esse livro, há uma discussão bastante grande quando foi escrito o livro de Atos. Então, há um entendimento mais comum de que ele aconteceu antes do ano 70. E por que isso? Porque no livro de Atos não há nenhum relato a respeito da destruição de Jerusalém. E a destruição de Jerusalém se deu no ano 70 através do general Tito. Então, uma das comprovações é de que o livro de Atos não tenha sido escrito após o ano 70, porque Lucas não comenta nada a respeito da destruição de Jerusalém. O livro de Atos fala o quê? Dos apóstolos? Sim ou não? Eu faço sempre essa pergunta, sim ou não? Por quê? Tem uma resposta muito simples, muito direta. Esse livro não foi feito para falar da vida dos apóstolos, como também não foi feito para falar a respeito dos seus feitos, a respeito dos seus trabalhos. Esse livro de Atos, ele foi escrito para falar da história da igreja e de que maneira o evangelho foi levado através daqueles que foram chamados para esta sublime missão. Então, o foco do livro de Atos não é a vida do apóstolo Paulo e nem a vida do apóstolo Pedro, mas é sobre o crescimento, sobre a obra grandiosa, gloriosa que Deus estabeleceu para que a igreja fosse firmada no meio
da humanidade. O livro de Atos, nós veremos quão grande foram e são as obras de Deus para com a humanidade, através da sua igreja e do evangelho salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o livro de Atos vai nos trazer. E nunca devemos nos esquecer que o propósito do livro é relatar a respeito da história da igreja e de todas as ações e de tudo aquilo que Deus tem estabelecido para o seu povo, para a humanidade, porque o evangelho deve ser pregado a todos. Podem não todos serem alcançados pela graça de Deus, mas nós temos que levar o evangelho da salvação a todas essas pessoas. Então o nosso trabalho, a nossa pergunta é essa: como nós faremos? Por que faremos? De que maneira nós estaremos trabalhando neste livro? E esse texto que nós vamos falar hoje, que vai embasar a nossa aula, ela está lá no livro de Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Eu quero que você acompanhe aí na nossa tela o que você está vendo. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, e apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, nós vemos aqui a abertura de Lucas no livro de Atos, onde ele se reporta ao seu amigo Teófilo. Ele diz: olha, escrevi o primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, mas agora ele relatou as coisas que Jesus fez, mas agora ele começa a relatar das coisas que começam a acontecer no período em que Jesus permaneceu com seus apóstolos por mais 40 dias até a sua ascensão. Então ele começa a trazer, a reportar a esse amigo Teófilo esses acontecimentos. É interessante nós vermos aqui que tudo vai girar no livro de Atos através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é primordial, ele é fundamental para que os planos de Deus se cumpram em nossas vidas e através das nossas vidas. Jesus havia dito já aos seus discípulos: olha, vocês precisam primeiro receber o Espírito Santo que meu Pai vai derramar sobre vocês. E após receber esse Espírito Santo, aí sim vocês estão aptos a fazerem a grande missão a qual Deus tem para as suas vidas. Então nós vemos aqui logo na abertura do livro de Atos, Lucas relatando sobre isso, dizendo: olha, vocês fiquem em Jerusalém, para que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Então aguardem, aí sim vocês estarão capacitados a esse grande feito que é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O crescimento da igreja não precisa de nenhuma filosofia e nenhuma estratégia específica. O crescimento da igreja não demanda isso. A igreja não está baseada, não está fundamentada em nenhuma filosofia, em nenhuma estratégia de marketing, nenhuma estratégia política. A igreja não precisa e não está centrada nisso. Mas o crescimento precisa de ter Cristo como centro de todas as coisas e não o homem. A igreja precisa estar centrada em Cristo. A igreja precisa ser cristocêntrica. Então essa é a visão que Lucas nos traz no curso do livro de Atos. Então todas as ações da igreja, todos os feitos daqueles que se propuseram a pregação do Evangelho tem que estar baseado em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos nesses primeiros versículos, o foco do livro é a pessoa de Cristo e do Espírito Santo. Lucas discorre falando das coisas que Cristo fez, das coisas que Cristo estaria fazendo e o que se sucederia
iria suceder após a ascensão de Cristo, que é a descida do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre todos aqueles que professam e recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e quando recebemos o Espírito Santo de Deus, todos nós estamos aptos a esse grande chamado, a essa grande comissão de ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Nós precisamos colocar esse exercício em prática, precisamos viver isso no nosso dia a dia. A Igreja de Jesus Cristo precisa fazer o papel da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu e você somos essas pessoas. Não se preocupa com isso. Mas o que eu sempre ouço as pessoas dizem, não, mas eu não tenho essa habilidade de falar, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu não sei qual é a hora de falar. Deus sabe a hora de falar. Deus pode e te reveste de autoridade. Deus pode e vai te encher da unção do Espírito Santo para que no abrir da sua boca as coisas aconteçam, essas vidas sejam alcançadas. O que eu e você temos que fazer? Abrir as nossas bocas. Precisamos fazer isso. Para quê? Para que Cristo possa usar as nossas vidas. Uma mensagem para o mundo sem deixar Jesus Cristo como foco da mensagem é apenas uma narrativa e não a pregação do Evangelho. Falar, como às vezes eu brinco e digo muitas vezes, até papagaio fala. Eu quero ver o mover de Deus agindo em nós e através de nós, quando nós abrimos as nossas bocas e falamos daquilo que Deus tem para a vida do homem, o que Deus tem para a humanidade, o plano da salvação. Nós temos que fazer esse papel, nós temos que levar essas boas novas, eu e você. Então não se preocupe de, será que eu vou falar certo? Eu sou tímido. Abra a sua boca e você poderá ver e viver as grandes coisas de Deus através da sua vida. Não tenha vergonha, fale. O máximo que você vai acontecer, alguém vai dizer, olha, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber dessa história de igreja, eu não quero saber dessa história de religião. E muitas vezes o termo religião ele vem sido massacrado porque a questão de religião ela ficou muito vulgarizada, né? Quando a gente fala de religião, nós estamos indo lá no original do termo religare, né? Religião quer dizer religare, ligar o homem a Deus. Esse é o contexto verdadeiro de religião. Não estou falando de denominação, né? E não estou falando de aceitação, mas é de nós nos religarmos a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, através do esclarecimento, do mover do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. É disso que o livro de Atos fala. É isso que o livro de Atos traz para mim e para você, através do seu autor Lucas, ao seu amigo Teófilo, através da vida de Paulo, através da vida de Pedro, através da vida de Estevão, através desses grandes homens de Deus que se dispuseram, que se colocaram à frente de todas as coisas para levar as boas novas de salvação. É bem simples. Então, por que existe um livro dedicado aos atos desses apóstolos? É porque esse livro tem como propósito mostrar o que Deus quer, o que Deus pode e o que Deus vai fazer através das nossas vidas. Quando colocamos Cristo como centro de todas as coisas das nossas vidas, quando colocamos a nossa vontade, a nossa fala, o nosso pensamento em sujeição à ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, aí sim essas coisas começarão a acontecer. Então nós queremos ao longo dos próximos domingos estar convidando você a vir entender, a vir compreender a profundidade, você entender a qualidade deste livro para a nossa vida cristã, que é aqui no livro de Atos. Nós temos a história da igreja primitiva, a primeira igreja, né? Nós somos a igreja do século 21, mas nós temos que entender no curso da história como a igreja de Jesus Cristo começou. Como que a igreja de Jesus Cristo foi fundamentada, né? O que balizou o início da igreja de Jesus Cristo. Esse é o desafio que nós vamos ter ao longo das próximas semanas no curso do livro de Atos. Então, aqui eu estou com 2 controles aqui, gente, um para mim e um para vocês. E eu acabo me confundindo aqui. Então, sem o conhecimento de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo para nos trazer o esclarecimento do Evangelho, não vamos
compreender as boas novas de salvação. Tem muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas eu não consigo entender. Então, quando você for ler, ou quando você for ensinar a palavra de Deus, ore a Deus, diga, Espírito Santo, traga o entendimento à minha mente a respeito daquilo que estou lendo. E quando você falar, fale, Espírito Santo, use a minha boca, use a minha mente, use a minha vida para falar, para anunciar as boas novas de salvação, para que a vontade de Deus, para o querer da salvação de Deus na pessoa de Jesus Cristo se cumpra através da minha vida. A presença do Espírito Santo em nossas vidas, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, somos apenas como lata vazia. É só barulho, a gente não faz nada, a gente não serve para nada. Então nós precisamos estar o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que Ele sempre venha agir em nós, para que nós possamos ter a revelação da palavra de Deus. Nós já ouvimos pregações a respeito de tantos temas na igreja, pregadores pregando sobre o mesmo tema, sobre a mesma passagem bíblica, e o que nós podemos aprender com isso? Que cada um deles recebeu da parte de Deus, na pessoa do Espírito Santo, uma revelação para aquela passagem. E isso é o que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos e que nós sejamos. Nós temos que deixar que o Espírito Santo de Deus fale através de nós. Por que dessa forma? Porque cada pessoa vai ter um entendimento diferente daquilo que você está falando. E Deus, através do Espírito Santo, vai te usar para que o coração dessa pessoa possa ser alcançado pela pregação do Evangelho, das boas novas de salvação. Para que essa pessoa seja separada, para que o fato dela ter sido escolhida por Deus, ela possa conhecer ao Deus do qual nós falamos. Vamos continuar. Somos testemunhas, mas precisamos também ser a moradia do Espírito Santo de Deus. Não somos apenas testemunhas, mas nós somos a moradia do Espírito Santo de Deus. E por sermos a moradia do Espírito Santo de Deus, nós temos que nos preocuparmos com a vida que nós estamos levando, com a forma da qual nós temos vivido. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nossa vida ela está completamente destruída e tomada por tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos toma, nos limpa, nos purifica, e todos esses espaços que nós tínhamos vazios em nossas vidas, eles são preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. E nós começamos a ter uma compreensão do mover de Deus nas nossas vidas. É isso que nós temos aprendido. É isso que você vai ver ao longo dessas aulas a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, que nós estaremos estudando. Dando continuidade, não faça e não fale nada sem que o Espírito Santo esteja agindo através das suas ações e através das suas falas. Não faça e não fale nada. Às vezes nós podemos colocar uma palavra de maneira equivocada e sermos mal interpretados. Muitas vezes quando falamos do Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós vivemos num mundo muito complexo, um mundo difícil. Hoje eu digo às vezes para os meus amigos, falo assim, o mundo está tão chato, o mundo está tão complicado. Tudo que você fala, ele é colocado a sua fala de uma forma negativa, de uma forma pejorativa. Então, toda vez que eu vou falar com alguém a respeito das coisas de Deus, a respeito daquilo que nós cremos, a respeito daquilo que nós precisamos e vivemos, eu peço a Deus que Deus me ajude, que Deus me oriente, porque a sociedade vive um momento de banalização de tudo, dos valores de família, principalmente a banalização do Evangelho de Jesus Cristo. Eu peço a você que você não se desanime não. Você não está aqui para discutir, você está aqui para colocar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É difícil, eu confesso a vocês, muitas vezes da gente dialogar, da gente se posicionar diante de algumas circunstâncias que o mundo nos coloca. Eu digo o mundo, a sociedade como um todo. Mas não vamos recuar 1 milímetro daquilo que cremos. Não vamos abandonar de forma alguma aquilo que nós acreditamos.
porque a vontade de Deus, ela é soberana, e a vontade de Deus, ela prevalece sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a vida de toda a humanidade. Então fique tranquilo, estude a palavra de Deus, descanse e abra sua boca, e Deus vai te usar poderosamente. A igreja é a igreja de Jesus Cristo quando ela tem o centro de tudo e o Espírito Santo atua segundo a vontade do Pai. A igreja só é igreja quando Cristo é o centro de tudo e quando o Espírito Santo ele está atuando sobre a igreja segundo a vontade do Pai. Nós vemos isso de maneira bastante ampla, né, no livro de Atos, na história da igreja primitiva. Você vai ver, né, a igreja sendo igreja, porque Cristo é o centro da igreja. E o Espírito Santo dirige todas as ações daqueles que estão à frente das igrejas. Então nós vamos ver aí ao longo do livro de Atos muitos fatos, muitas histórias bastante relevantes, porque a igreja é igreja quando Cristo é o centro e quando o Espírito Santo tem lugar para falar através das nossas vidas e da vida de todos aqueles que se colocam à sua vontade. Sejamos sábios, sejamos humildes e tementes ao nosso eterno Deus, para que haja em nós um mover da vontade de Deus em nossas vidas. Nós temos que agir com sabedoria, mas mais do que isso, nós temos que ser humildes. Nós temos que ser humildes. Eu sempre me preocupo se eu estou permitindo que Deus faça a sua vontade em mim. Eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço a minha limitação como homem, a minha limitação como servo de Deus, a minha limitação como pai, a minha limitação como profissional. Eu reconheço essas limitações e eu sei que quando a gente coloca Deus diante de todas essas coisas nas nossas vidas, Deus começa a mudar o curso da nossa história. E mais do que mudar o curso da história, Deus muda o curso da história da igreja. Muitas vezes nós falamos assim, puxa vida, o país que nós vivemos, o mundo que nós vivemos está tão ruim. E aí eu me pergunto, e eu, enquanto igreja, o que estou fazendo? E eu, enquanto igreja, enquanto eu estou impactando essa sociedade positivamente, enquanto igreja, o que eu tenho influenciado a minha nação? Se nós formos estudar a história da reforma da igreja, você vai ver o quanto os reformadores, através do Evangelho de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, impactaram positivamente a sociedade, nas artes, na cultura, na economia, na área social, na área política, porque eles trouxeram um preceito bem básico, de que Deus está acima de todas as coisas, e que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, e que o Espírito Santo de Deus nos guia e nos dirige em todas as coisas. Então hoje, se nós enquanto igreja não temos visto isso acontecer, é porque não temos colocado Cristo como centro de todas as coisas. Não temos submetido a nossa vontade à vontade de Deus. O mundo piorou. Vamos falar do Brasil. O Brasil piorou muito. Só que o número de cristãos evangélicos aumentou demais. Alguma coisa está errada, gente. E não é Deus. E não é a palavra de Deus. Por que as coisas não acontecem como deveriam estar acontecendo? Como disse Jesus, vocês farão coisas maiores do que as que eu estou fazendo. E quando ele falou vocês, está falando de mim e de você. E por que essas coisas não estão acontecendo? E por que isso não se dá nos dias de hoje? Jesus mudou? Jesus brincou quando disse isso? Os apóstolos viveram isso ou não viveram isso? Viveram isso. Quando nós vemos a passagem de Pedro, quando ele está subindo ao templo, ele é inquirido por uma pessoa, escuta, pedindo esmola, ele diz o quê? Olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Essa foi a fala de Pedro, porque ele vivia a plenitude do Evangelho, ele vivia a plenitude de Deus, ele vivia a vontade de Deus na sua vida, e nós temos que fazer isso também. Nós não podemos nos esquecer de onde fomos tirados e para o que fomos chamados, e para fazermos a diferença no seio da humanidade. Nós estamos aqui para isso. Devemos pregar o Evangelho, mas antes precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus.
Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus tenha primazia em nossas vidas. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus esteja diante de nós em todas as coisas. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus tenha lugar em nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus, ele age em nós como ele deve agir e como ele pode agir em nós. Nós precisamos disso. Então não adianta eu falar se o Espírito Santo de Deus não estiver em mim. E o Espírito Santo de Deus está em mim, mas ele tem que ter a liberdade de dominar a minha vida. Nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E quando fazemos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E quando recebemos o Espírito Santo de Deus, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tem que ser dessa forma. A oração do Pai Nosso tem que ser uma verdade em nossas vidas. O nosso reino tem que sair, porque o reino de Deus chegou. Isso é ser igreja. Igreja não é esse templo onde nós estamos, um templo lindo, um templo histórico, não é o nosso espaço de adoração. Isso não é ser igreja. Ser igreja é viver a vontade de Deus, é ter Cristo como centro de todas as coisas da nossa vida, é ter o Espírito Santo de Deus cumprindo a vontade do Pai em nós e através de nós. Isso é ser igreja, e nós precisamos ser igreja. É disso que nós vamos ler e estudar no livro de Atos dos Apóstolos nos próximos meses. Eu quero que você esteja sempre atento a essas coisas, porque Deus está agindo dessa maneira em nós e através de nós. O livro de Atos é maravilhoso. É maravilhoso porque mostra exatamente o que é ser igreja. É isso que eu te convido. Seja igreja na sua vida. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus trabalhar através de você. Lucas nos convida a isso, quando ele traz esse relato a Teófilo, seu amigo, para que ele tenha conhecimento do que Jesus fez, do que Jesus estaria fazendo ao longo desses 40 dias em que ele esteve com seus discípulos e o que aconteceu depois da ascensão de Jesus. Nós vamos ver lá o chamado Pentecoste, né? O dia de Pentecoste, que nada mais é uma data comemorativa judaica, né? Então não é uma festa cristã, é uma festa judaica. E no dia de Pentecoste, né, 50 dias após a Páscoa, sucedeu a descida do Espírito Santo na vida dos discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. E foi um mover tão maravilhoso, foi algo extraordinário, porque quando nós buscamos, né, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus se move em nós. É essa que é a vontade do Pai para mim e para a sua vida. E é isso que nós vamos estudar, né? Essas perguntas que estarão sendo apresentadas, e você terá as respostas para todas essas questões na sua vida e na minha vida. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te use, que Deus faça em ti, na pessoa do Espírito Santo, a sua morada, e que essa morada, onde ela estiver, que ela seja luz para o mundo, que esta morada, onde ela estiver, que ela seja sal, que ela faça diferença no meio da sociedade da qual nós vivemos. Você foi chamado para uma obra grande e tremenda. Agora eu peço a você que se deixe ser usado nesta obra grande e tremenda. Deus abençoe a você. Próximo domingo teremos aqui um novo tema, uma nova pergunta em cima do mesmo tema, com um novo professor. Deus abençoe, um forte abraço a todos, um bom domingo, uma semana abençoada a vocês. Fiquem com Deus.